In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Amados irmãos, minhas irmãs, eis-nos chegados à festa de Pentecostes. Nesse tempo de Páscoa, são 3 grandes festas. Aquela primeira da ressurreição do Senhor, a da sua ascensão ao céu, e agora essa que culmina o tempo da Páscoa, 50 dias depois de Pentecostes, quer dizer isso, né? Que é Pentecostes, a vinda, a descida do Espírito Santo. A pergunta é, que importa aos homens? O italiano ia dizer, que me ne frega? O que interessa isso aos homens? Né? Oh, queridos, eu queria que compreendesseis o que é um mundo sem o Espírito Santo. Conheceis, acaso, um mundo sem o Espírito Santo? Eu vou-lo apresento. Bem, a dizer a verdade, cuidado aqui, porque sem o Espírito Santo total, sem o Espírito Santo, é níquel, é nada. Né? Sem o Espírito Santo, níquel. Nem o inferno existiria. Eu sempre digo isso, né? É o Espírito Santo que sustenta o inferno na existência, o demônio. Se tira o Espírito Santo de Lúcifer, ele volta ao nada, de onde foi tirado. Sem o Espírito Santo, nada. Mas pronto, já vos estou apresentando um mundo sem o Espírito Santo. E é para onde o mundo se encaminha. Desde que o mundo se revoltou contra Deus, contra a sua igreja, sim, especialmente contra a sua igreja, contra o Espírito, que é contra o Espírito Santo. Como é que diz o credo? Daqui a pouquinho vamos cantá-lo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. É o mesmo credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. Talvez hoje isso eu fique um pouco mais, melhor esclarecido. Mas, enfim, é isto, queridos. Uma revolução. É a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa foi isto. Uma revolta contra Deus, contra a Igreja e contra o Espírito Santo. Desde então, o mundo sacode os ombros tentando, é como se fosse uma mula, um cavalo, né? Tentando alijar de cima de si a Santa Igreja Católica. É isso que faz o mundo, quer alijar de si a Santa Igreja. E vejam, tivemos um cardeal, depois ficou papa, tivemos um cardeal dizendo, a mim me parece, porque devia se rasgar as vestes ao dizer isso, me parece que com tranquilidade demais, que o Vaticano II foi a Revolução Francesa dentro da igreja. Mas então a revolta entrou dentro da igreja. A revolta contra Deus. A revolta contra a própria igreja. Não se pode dizer isso assim, à ligeira e com tranquilidade. Tem que se dizer isso aos gritos, aos berros, ao desespero, às lágrimas, e dizendo, vou lutar contra isto. Vou lutar contra isto. Consagro a minha vida, o meu cardinalato, o meu episcopado, o meu cardinalato, o meu sumo pontificado contra isto. Não se pode dizer assim, a ligeira, entrou na igreja a Revolução Francesa, no Vaticano II. Que é isto? É terrível, é uma coisa terrível. Sempre gosto de distinguir essencialmente. Isso é uma coisa muito importante, queridos. Sempre gosto de distinguir essencialmente o Vaticano II daquilo que nos acontece sob o antipapa Francisco. Aqui não se trata de uma revolução disfarçada, é o que trouxe tranquilidade a estes homens de igreja.
uma revolução disfarçada que penetra, que invade, que se infiltra, que maliciosa, teimosa, dolosamente entra, com gravidade, hein? Entra dentro da igreja. Não, aqui se trata da ação explícita, consciente, dolosa de destruição da Igreja Católica. Isso é netamente diferente. Né? Chegamos a esse absurdo. Isto é uma igreja sem o Espírito Santo. Estão vendo? Isto é uma igreja sem o Espírito Santo. Começaram a alijar o Espírito Santo da igreja, todos os seus divisores. Vamos lembrar isso também, é importante. Todos os seus divisores começaram a alijar de dentro da igreja o Espírito Santo. E isso começa com a quebra de unidade da igreja isso começou lá bem mais cedo, né? Enfim, mas com a unidade da igreja devíamos dizer com os judeus, mas vamos dizer com os ortodoxos. Depois, em 1517, com os vários tipos de protestantes. E daí em diante, como lenhadores, lembram dos Salmos? Como lenhadores vieram contra as portas da Santa Igreja. Tirar-lhe pedaços e arrombar isto ao chão. Todos estes deformadores, vou dizer a palavra certa, não é reformadores, é deformadores. Todos anticristos, dividindo a Santa Igreja Católica e tirando o grande sinal do Espírito Santo no mundo. Mas não era assim que eu queria falar. Voltaremos a isso. Sim, eu queria primeiro desenhar que nós lembrássemos o mundo sem o Espírito Santo. E isso não é difícil para nós, porque basta abrir os olhos. Basta ver. Basta querer ver. Bom, o mundo sem o Espírito Santo está se impondo, até aqueles que não querem ver, está se impondo aos olhos do mundo. O que é esse plano maldito da Agenda 2030, que Francisco acabou, ainda essa semana, ele se reuniu com um monte de bispos e descaradamente propôs a agenda. Descaradamente propôs a agenda. Assim como já tinha dito que nós devíamos obedecer à ONU, que é o escritório de Lúcifer, de Satanás. Então, queridos, todo esse plano maligno que de forma universal nós estamos assistindo desde 2019, ali começou, queridos. E vem, e não há mais, é um tsunami, não há mais como parar, isso. Isto é ação sem o Espírito Santo, isto é o Espírito Santo se ausentando do mundo. Isso é o mundo sem o Espírito Santo. O mundo que vai paulatinamente à destruição e à extinção da humanidade. Essa semana ainda nós assistimos Klaus Schwab, gloriando-se, avantajando-se, porque pode agora manipular a consciência mais íntima do ser humano, diz ele, pode hackear o cérebro humano e manipular o pensamento e a consciência do homem. Ele não falou isso num futuro distante, nem mesmo próximo. Falou no presente. No presente eles já podem fazer. Olha o Harari, o técnico dele nessa área, vangloriando-se, fazendo reuniões e explicando como agora se faz o H2, o homem 2, não aquele mais saído de Deus, mas o homem saído do próprio homem. Para não dizer que é o homem saído de Lúcifer, do demônio. Esse é o homem saído do demônio. E essa semana ainda nós nos assustamos quando vimos que o plano deles é tal que nem o ar, nem a água, nem a roupa,
nem a radiação, nada mais pode nos esconder do resultado maléfico que eles têm de extinção da nossa humanidade. De forma que nós precisamos desconfiar de nós mesmos e vigiar muito atentamente a ver se ainda temos o Espírito Santo. Eu dizia ontem, né? Qual é os dois sinais de termos ainda o Espírito Santo. Que é, para usar as palavras do Evangelho de hoje, que é guardar a palavra, o Evangelho de Jesus, guardar, mas íntegro, assim como saiu da sua boca. Guardar o Evangelho de Jesus e honrar os dons do Divino Espírito Santo. Temos que estar atentos, vigiando atentamente, a ver se ainda temos algo do Espírito de Deus em nós. Terrível, terrível. Sim, queridos, queria que visseis o resultado de um mundo sem o Espírito Santo de Deus. É esse que está aí, aos nossos olhos. É o mundo presente. Nunca como hoje, o homem conseguiu alijar tanto do mundo o Espírito de Deus quanto agora. Cuida, porque senão nós criamos neste mundo um inferno, onde a presença do Espírito de Deus é tão rarefeita que só serve para sustentar ainda na existência. E nada mais se possa ver da presença do Espírito Santo. Nada mais. Estão vendo? Um mundo onde se odeia a humanidade. Um mundo onde se odeia a Deus. Este é o mundo sem o Espírito Santo. E tal é o mundo que estão construindo agora aí. Assim, nítida e claramente diante dos nossos olhos. Este é o mundo que estão construindo. É esse o mundo. Quando nós vemos, queridos, os homens morrendo de fome, né, completamente desnutridos, quando nós vemos essa multidão de homens na rua sem sentido de vida, quando nós vemos os homens em revolta fratricida uns contra os outros, quando nós vemos esses governos todos entregues nas mãos do maligno, procurando o mal dos seus cidadãos. Quando nós vemos a guerra e o seu resultado, as cidades destruídas, pense em Bakhmut. Né? Quando nós vemos tudo isso, queridos, né? Tudo isso é sem o Espírito de Deus. Sabe o que é um mundo sem o Espírito de Deus? É um mundo onde os vulcões explodem a toda hora, onde o tremor não para nunca. Aqueles tremores como nós vimos matando milhares, mais de 50 mil pessoas agora, recente. Né? Quando os astros parecem se revoltar, o sol parece explodir. Hoje é para o sol atingir fortemente a Terra. Hoje. Quando o cosmos parece se lançar em desordenada e em acelerada destinação ao nada, ao vazio. Isso é a morte do universo. Isso é a morte quando tudo isso acontece, está acontecendo tudo isso, queridos. Imagine o cume disto nos 3 dias de trevas, com os demônios soltos, a escuridão vigindo em todo o mundo, não poder sair, abrir a porta da casa, uma frestinha da casa. Isto é o mundo sem o Espírito Santo, quando os demônios ficam aí nos matando, porque matarão a milhares, a bilhões, matarão a bilhões. Aqueles 3 dias terríveis, aqueles serão os 3 dias onde mais ausente do que jamais esteve, e estará depois o Espírito Santo de nós e do mundo. Este querem ver um mundo sem o Espírito Santo? Tá aí, é este, queridos. Pode haver maior horror?
Querem descrição de coisa mais pavorosa? Quem poderá pintar um quadro tão tremendo e terrível? De um mundo se desfazendo, de mares e rios morrendo, peixes e homens apodrecendo, assim, a mar e a céu aberto. Nem é possível descrever tanto horror como estão promovendo, e está acontecendo agora, nos nossos dias. E acontecerá sempre cada vez mais aceleradamente, sempre cada vez mais tremendamente, na medida que os homens alijarem o Espírito Santo do mundo e até aos 3 dias de trevas. Isto é um mundo sem Deus. Isto é um mundo sem o Espírito Santo de Deus. Eu digo, os homens quiseram se alegrar um pouquinho com o Espírito de Deus. Não foi fácil. Entregues às trevas do paganismo, entregues às trevas de uma civilização da força e da escravidão, entregues às trevas de um mundo que não conseguia desenvolver-se. O que adiantou desenvolver a ciência e a técnica? E olha o que está. Enfim, né? O mundo quis, por um pouco, e a caro custo, se alegrar com a presença do Espírito Santo. Ah, queridos, sim, nós devíamos olhar para o milênio. Agora nós devíamos olhar para o milênio. Os historiadores da Revolução tentaram a todo o custo nos apagar a beleza do milênio, né? Pintando como se fosse a idade das trevas. Como se fosse a idade. Mas lá onde os homens tinham fé, onde os homens eram piedosos, onde os reis eram santos, onde havia uma multidão de virgens consagradas a Deus, onde havia sacerdotes missionários e que acreditavam de fato e pregavam de verdade, e onde havia mártires em abundância, morrendo mesmo por causa da fé para confessar o nome de Jesus, onde havia a liturgia florescente, cheia de louvor e com que esforço não embelezavam, não construíam aquelas catedrais, né? Com que esforço não ornavam os seus altares, com que apreço não cercavam. Hoje eu celebro sozinho aqui, não tem jeito de colocar alguém do meu lado, né? Mas com que força não cercavam o sacerdote, o sumo sacerdote, para oferecer de perto dele, com ele, e cercar de piedade e de devoção o altar de Deus, né? Com que esforço, com que piedade não iam esses homens e mulheres ao perdão dos pecados que acontecem no batismo e na confissão, né? Com que piedade não recebiam esse perdão, sabendo-se fracos e pecadores? Com que esperança de reforma da própria vida e de superação dos próprios defeitos, vícios e dificuldades que cada um tinha? Não iam esses homens à igreja? Não se consagravam a Deus toda a vida? Imagina, quem já viu o mapa da Idade Média, o mapa dos mosteiros da Idade Média, aquilo era pipocado, né? Pipocado. Para ficar perto de nós, eu não conheço, mas quem já foi a essas cidades antigas, como não sei nem dizer o nome da cidade, Del Rey, como é que é? Então, onde as igrejas estão coladas uma à outra. São João Del Rey. As igrejas são coladas uma, e cada qual mais linda, mais ornada de ouro e de pedras preciosas. Quem não viu mundos serem conquistados com a cruz de Cristo, com a bandeira do Divino Espírito Santo, como a própria América, né? Mundos conquistados para Deus. Esse é o milênio onde Cristo e o Espírito Santo reinavam. Depois, quando fizeram a revolução contra isto,
é que aconteceu o que está aí, uma igreja sem Deus, sem o Espírito Santo, sem o Cristo, sem o seu Evangelho, sem a sua moral, sem a doutrina do Pai. É tão lindo ouvir Jesus dizendo isso. Olha que humildade de Jesus. Ele disse que ele era menor que o Pai. Depois ele disse que essa doutrina não era dele, era a doutrina do Pai. O que os homens rejeitaram é a doutrina do Pai. Do Pai Celeste. Essa é a doutrina que teologias inventaram, teologias de libertação, teologias de progresso, teologias de morte de Deus. É o que esses loucos homens inventaram, né? Na sua revolta contra Deus. Mas que loucura é essa destes homens, queridos? Queridos. Quão bem fizestes vós, que iluminados pelo Espírito Santo, que ainda quer permanecer neste mundo, viestes. E quereis cultivar essa doutrina do Pai, essa liturgia celeste, essa vida dos santos, de todas as virtudes do Divino Espírito Santo, como nós aprendemos na vida dos santos. Oh, quantos milagres! Oh, que maravilha de pregação! Oh, que fraternidade, que amor entre os irmãos! Quem viu isso tudo no milênio, como não poderá querer criar uma comunidade que ainda persista em algo disto? Preservemos o Espírito Santo, queridos. Hoje pedimos a Deus que mande abundantemente o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a igreja remanescente. Que Ele preserve em nós tudo isto, para que quando Jesus voltar, encontre ainda o sinal do Espírito Santo sobre a face da terra, isto é, a Santa Igreja de Deus. Este é o sinal mais preclaro, mais evidente, mais palpável, mais visível do Espírito Santo de Deus. Que os homens, na sua revolução hedionda, louca, quiseram apagar a todo o custo, e que nós recebemos por missão de fazer permanecer até ao retorno do Senhor. Nossa missão é essa. Que missão, que missão. Que abramos muito hoje o nosso espírito, o nosso coração para receber o Espírito Santo de Deus. E que Ele possa fazer essa obra em nós. A obra do perdão, a obra da caridade, a obra da Eucaristia. Possa realizar ainda em nós. E até ao retorno do Senhor, em glória e majestade, esse grande sinal da sua presença no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.